gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que é a Literacast. E no episódio de hoje iremos falar sobre o pré-modernismo. Para falar sobre esse movimento literário, estou aqui com os meus companheiros Guilherme, Jussara e Elan. E nesse barco nós vamos se afundar mais sobre o assunto, falando sobre o contexto histórico, as características, os autores e as principais obras. Fala pra gente então, Yasmin, o que foi o pré-modernismo? Bom, gente, o pré-modernismo surgiu aqui no Brasil em meados do século XIX e o século XX, acompanhado cheio de conflitos de políticas, os problemas sociais e a economia que ocorria no Brasil. Também vale ressaltar que é de suma importância ressaltar sobre um movimento que aconteceu muito importante aqui, que foi a Proclamação da República em 1889. Também ocorria a Semana da Arte Moderna em 1922 e junto com isso acompanhava os movimentos dos vanguardas, que aconteceu também em 1922. Bom, aqui no Brasil ele tinha características do simbolismo e do modernismo. Aí, já na Europa, antecedeu o modernismo, vindo com as características do realismo, parnasianismo, naturalismo. Bom, gente, aqui, para ser mais específica, em 1889, acontecendo a Proclamação da República, várias coisas mudou, porque foi um fator muito importante para o nosso país, que vinha, com tudo isso, que veio um conflito, que estava vindo as questões econômicas e sociais, como o surgimento das favelas e a Guerra dos Canudos que acontecia. Sobre a questão econômica, estava acontecendo meio que um conflito de São Paulo por conta que ele era o maior exportador de café na época, E no Nordeste acontecia o problema da seca. Graças a Antônio, um autor, o Antônio que não está entre um dos principais, mas foi muito importante também. Ele viu isso que estava acontecendo no nosso país e, contudo, ele se juntou um grupo para poder realmente falar sobre o que estava acontecendo. Cansado de frustrações, de pessoas retratando uma coisa que não era real aqui pra gente, e ele realmente quis botar a cara e falar o que estava acontecendo. No caso, as questões políticas, as guerras e todos os problemas que estavam envolvidos. Com tudo isso, surgiu assim o pré-modernismo. Diante desse clima tenso que o Brasil vivia e também a Europa, a imprensa se calava aqui no Brasil e surgiu a necessidade dos autores de contar um pouco da verdade do que acontecia realmente. E daí que surgiu o protagonismo de Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato. Euclides da Cunha, a principal obra dele é O Sertão e o Contraste. Monteiro Lobato é Ubris e Ideias de Jacques. E Lima Barreto, Recordação da Escravidão. Bom, assim podemos citar algumas características do pré-modernismo em si, que é o retrato da realidade brasileira e criticismo e denúncia social, linguagem coloquial e regionalismo e transição estética, assim sucessivamente. Muito obrigada por ter ficado até o final para poder assistir, e esse foi mais um episódio do nosso podcast.